Gurizada, o negócio é o seguinte, a nova tacada de Renato planejando o seu futuro. Em entrevista concedida à GZH, o técnico do Grêmio manifestou o desejo de permanecer para a temporada de 2025. Disse que ninguém é mais gremista do que ele e que aceitaria, inclusive, assinar um contrato vitalício com o clube. Com isso, Renato pressiona os dirigentes e bota o presidente Alberto Guerra na parede para a renovação de contrato visando a temporada 2025. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te permite identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. Tu não lembra se o licenciamento está quitado, talvez até tenha perdido o prazo para o pagamento do IPVA, não sabe se tem alguma multa, baixem gratuitamente o app da Zapay no link que está aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Você vai ali, clica, baixa, é grátis mesmo. E aí com o cupom promocional Meneghetti20, pode resolver tudo em até 12 parcelas no cartão de crédito e melhor ainda, este cupom Meneghetti20 também te dá um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo, vale para carro, vale para moto, vale para caminhão, via o gratuito aplicativo da Zapay. Podem baixá-lo no link, gratuitamente, hein, no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente fala da estratégia de Renato, que coloca os dirigentes do Grêmio na parede. Eu penso que a primeira leitura que a gente deva fazer deste fato é que o Renato já fez este movimento alguns dias atrás, se dizendo o mais gremista de todos da história, dizendo que jamais sairia do Grêmio por vontade própria e também dizendo o que disse agora a GZH, que vai ouvir a torcida para tomar a sua decisão. O Renato concedeu uma entrevista ao jornalista Marco Souza, de GZH, parte dela publicada nesta quinta-feira, a íntegra será na sexta-feira, mas a gente já teve acesso a algumas partes importantes. Nesta entrevista, por exemplo, o Renato vai defender o Roger, que já criticou o episódio quando tentaram lá vandalizar a homenagem ao Roger na Calçada da Fama. O Renato fará parcialmente um reconhecimento de que em alguns momentos de suas coletivas ele ultrapassa o sinal vermelho, mas o ponto principal é a sua permanência ou não para 2025. Nós sabemos que o presidente Alberto Guerra gostaria de concluir o seu mandato, o último ano de gestão de Guerra, em 2025, exceção feita ao fato se ele concorrer e vencer a próxima eleição. Não é a tendência que ele postule novamente permanecer como presidente, mas os seus colegas do alto escalão do clube, vice-presidentes, integrantes do mais alto escalão do Grêmio, não gostariam e acham que é hora de renovação à frente da Casa Mata no comando do vestiário. E boa parte da torcida também pensa assim. Nesta entrevista à GZH, o Renato deixou claro algo que eu já falei aqui para vocês. Ele acusou o golpe da vaia recebida quando do anúncio do seu nome antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Voltou a dizer que quer ouvir a torcida, ele não precisa nem do estádio, nem da voz do estádio para isso. Basta que ele veja, dê uma rápida olhada nas suas redes sociais ou na própria rede social do Grêmio. E disse mais, disse o Renato que aceitaria assinar um contrato vitalício com o Grêmio. Eu acho que todos nós, inclusive vocês que me acompanham aí do outro lado, também aceitariam. Por R$1.500.000 de salário e podendo indicar a maioria dos seus assessores e podendo ter as folgas que bem entender, mesmo em semana de jogo importante como o Clássico Grenal, qualquer um de nós aceitaria. O Renato voltou a dizer que ninguém é mais gremista do que ele. Eu não sei que tipo de aparelho ele tem, deve existir um gremistômetro, um aparelho que você coloca embaixo do braço, ou na testa, ou uma gota de sangue, e que mede quem é mais gremista do que alguém. Mas aí é uma questão que o Renato vai ter que se entender com os gremistas. Também ganhando 1,5 milhão de salário por mês, é muito fácil torcer para o time que for, né? A gente sabe que o Renato é gremista, tem uma identificação com o clube, mas esse discurso de fazer média com o torcedor
Eu acho que boa parte da torcida do Grêmio não embarca. O que a torcida quer é que o Renato manifeste o seu gremismo com competência, com dedicação, com bons trabalhos, e a temporada de 24 não mostrou isso. O Renato disse nessa entrevista que gostaria de permanecer em 2024. O que isso significa? O Renato está colocando na parede o presidente Alberto Guerra e os dirigentes do Grêmio. Ou seja, agora fica claro que se Renato não permanecer, não será por decisão dele, e sim do alto escalão. E isso pode ter um rebote caso o Grêmio não acerte na escolha do sucessor, do novo treinador, ou mesmo caso acerte que este treinador não consiga encaixar o seu trabalho. Por exemplo, vem um grande nome, mas perde o octacampeonato gaúcho, o nome do Renato será gritado da arquibancada da Arena no jogo seguinte. Então, o presidente Alberto Guerra e os companheiros de gestão estão agora esnucados, para usar um outro termo popular, ou estão na parede. Agora, a gente tem que fazer uma leitura que o Renato pode estar fazendo. O Renato tinha 2 possibilidades, agora ele já voltou a falar em 4 possibilidades. Mas a gente sabe, o Cruzeiro, que contratou o Diniz, que está na iminência de disputar título continental da Copa Sul-Americana, e isso era imprevisível para o Cruzeiro quando começa a temporada. E o Corinthians, que agora está mais para Luiz Castro, está olhando para um outro mercado. Talvez com algumas portas importantes se fechando, o Renato possa pensar, bom, então eu vou ficar aqui, eu ganho um bom salário, tenho um ambiente em que internamente eu sou muito bem acolhido, sei os objetivos do clube e vou permanecer aqui pelo menos por mais uma temporada. Ele tem uma remuneração realmente de primeiro time dos técnicos do futebol no país, então poderá ser conveniente para o Renato. Isso abre uma nova perspectiva, a saída do Renato se dava quase que como certa, mas eu continuo com a minha opinião, pelo menos neste momento, enquanto eu gravo este vídeo. Eu acho que o ambiente para a permanência do Renato hoje, ele está inviabilizado. Mas é claro que resultados sucessivos, vitórias, o Grêmio chegando numa pré-Libertadores, essa perspectiva poderá ser alterada. Talvez o Renato tenha errado o time desta entrevista, porque ele falou isso depois de uma coletiva, não surgiu o efeito, ele se dizendo muito gremista, não surgiu o efeito esperado, e esta entrevista vaza às vésperas de um jogo tão importante e tão difícil nesta sexta-feira contra o Palmeiras. O resultado do jogo poderá ajudar Renato na sua busca pela permanência ou também esfriar ainda mais esta possibilidade. Também é verdade, e eu já disse isso para vocês, que o Renato gostaria muito de ser convidado para permanecer no clube e a partir daí então tomar a sua decisão. Como esse convite não aparece, como ele fica cada vez mais distante, agora é o Renato que se oferece e diz que quer permanecer no Grêmio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, gratuito. Podem baixá-lo no link que está aqui no primeiro comentário. Baixou o aplicativo, usa lá o cupom MENEGHET20. Te permite pagar licenciamento, IPVA e multas em 12 parcelas e também significa um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Zapay é o nome do aplicativo, Meneghet20 é o cupom promocional. Para baixar o app, vai no link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.